Bom, eu vi uma notícia hoje que eu acho que é interessante, a Impactos, né, teria entrado, olha o cenário, a empresa sofreu uma medida cautelar preparatória, vou ser bem resumido aqui, lá no Acre, não é? Ainda em maio, logo depois que adquiriu a Volkswagen, porque será, né? Sofreu esse ataque, foi bloqueada, a juíza entendeu que de fato haveria, ou há ainda, né, o pensamento dela, indícios, ela sempre declara isso, então eu não tenho a menor dúvida do qual o resultado do julgamento de primeira instância, não é? A promotoria continua ainda com as argumentações ainda vazias, já houve a inversão do ônus da prova, eles não conseguem provar, aí contrataram em jogo de cartas marcadas uma determinada consultoria, que parece que premiou uma outra empresa aí que tem um grande desejo, né? Sabe aquelas empresas de marketing multinível que começam assim, qual é o seu sonho? Você tem sonhos? Eu acho isso uma bobagem. Por isso que eu nunca fiz marketing multinível, a não ser Telex Free. Nada contra, por favor. Mas esse discurso de começar qual é o seu sonho, por favor, isso para mim é vender facilidades. Eu não vendo sonhos, eu vendo um trabalho que vai te dignificar. Você terá resultado. É uma empresa profissional. Se você for um bom profissional e fizer um bom desenvolvimento das suas atividades e levar isso a sério, você sim terá sucesso. Aí sim você vê, sabe? Todo mundo quer começar pelos sonhos. Essa argumentação de convencimento, faça-me um favor. Eu sou um homem de administração e de direito. Sou da área de exatas. Então, esse tipo de argumento não me pega. Não encaixa comigo. Por isso que eu nunca entrei. Quando o cara começava, vou te falar sobre qual que é o seu sonho, quanto você quer viajar, você quer viajar quanto tempo? Que é isso? O cara começa lá, alguém começa trabalhando e fala assim, não, primeiro você me paga, depois eu trabalho. Isso não existe. Faça o seu desenvolvimento profissional, planeje, não é? Estude a sua atividade, entenda o produto, não é? Fale do seu produto, seja qual for. Leve esse convencimento para as pessoas. Não pegue essas pessoas não pelos sonhos que ela tem, mas pela oportunidade que você pode propor a elas para poder se realizar profissionalmente. Ora, é sempre colocando o carro na frente do boi, né? Sempre invertendo para pegar pelo emocional. Isso aí me sobe dá arrepios, entendeu? Quando começa com esse discurso e tal. Pois bem, então precisamos ter esse foco. Bom, voltando à questão, não é, do cenário lá jurídico, né? Então a empresa foi suspensa, né? Logo depois das suas atividades por essa medida, é, é, cautelar, liminar, perdão, na ação cautelar, né? Preparatória, ou medida cautelar preparatória. A empresa entrou com agravo, recorda-se? Entrou com agravo de instrumento para suspender essa liminar. E aí entrou em cena a segunda instância. A segunda instância. Quem não conhece Samuel Evangelista? Né? Todos nós conhecemos aqui, né? Quem é da Telex Free sabe de quem estamos falando. Pois bem, a empresa, em determinado momento, entrou com um processo junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, contra, né, Samuel Evangelista, por um comportamento, na visão da empresa, inadequado no julgamento de um determinado agravo em que ele extinguiu lá, e porque ele expôs, na visão da empresa, repito, alguns dados de maneira pública, tal. O CNJ entendeu que não. Ok? O CNJ, vou falar de cenário agora, o CNJ entendeu que não há motivos e arquivou o processo. Entendeu? Diz que ele não cometeu, aliás, enalteceu o trabalho, né, do desembargador, que é maravilhoso, né, fez toda aquela coisa bem corporativista, né, que é bem de praxe aqui dessa nação, ok? Infelizmente, a realidade é essa. E nesse sentido, foi arquivado esse processo, né, contra esse desembargador lá no Conselho Nacional de Justiça. Por que eu trouxe isso à pauta? Qual que é a importância disso, né, Carlos Castilho? Pô, e aí? É para traçar o seguinte cenário. Vamos imaginar, e essa imaginação minha não é especulação, é análise de cenário, que a juíza condene a empresa.
não é? Nesse jogo de cartas, tanto quanto marcadas. Tomara que eu queime minha língua, viu, gente? Vocês não fazem ideia, quando eu falo essas coisas, a tristeza que me dá. Mas vamos imaginar que haja uma condenação. Essa é aquela sentença de 20 folhas, para justificar o injustificável. Então, condena a empresa. Adivinha quem é que vai pegar esse processo em segunda instância? Se alguém adivinhar, vai ganhar um carro de presente, mas vai ser aquele de plástico que vem no doce, bem pequenininho, porque eu não posso dar carro para ninguém. Vocês conseguem imaginar quem será que vai pegar esse processo por uma questão de prevenção do caso Telex Free? Samuel Evangelista, meu irmão. E a empresa entrou com uma ação lá no CNJ contra ele, um processo contra ele no CNJ. Aí alguém vai falar assim para mim, não, mas ele é imparcial. Uhum. É ser humano, pessoal. É ser humano. Eu não estou dizendo, se houver provas irrefutáveis de que a empresa não é, né, o que eles pensam ser, mas se depender de alguma interpretação, de alguma análise criteriosa, justa, pode esquecer. Pode esquecer. É claro, se pegar um caso criminal, vai só para exagerar. Se um criminoso em que o juiz, lá por alguma razão, queira condená-lo e surgir uma prova irrefutável, ele tiver o álibi de que ele não estava no local do crime, não foi ele, é claro que aí o juiz não vai poder fazer nada, né? Porque ele vai absolver ele assim com dor no coração. Mas ele não poderá ir contra aquilo que está tão evidente. Mas se depender de aceitar uma argumentação para esse lado ou para o outro lado, o que você acha que vai acontecer? E o caso Telex Free tem muito disso. Não é? Eu ainda não vi um economista sério no país, a não ser aqueles que fizeram os laudos da empresa, não é? Falar a respeito. Por quê? Porque são os entendidos. E por que eles não fazem isso? Porque eles não são bobos. Eles não conhecem o modelo. Eles não conhecem a fórmula, como que a empresa trabalha. E bons profissionais não vão entrar para falar bobagem como alguns que a gente vê. Não é? Então, nesse sentido, muita gente falando bobagem e nem entende nada de economia, nem de empresa, não entende nada. Mal entende alguns comentaristas de futebol, mal de futebol, que acham que entende porque decora a data de jogo e nome de jogador. Os bobalhões que vão falar bobagem de patrocínio de Botafogo e tudo mais. Pois bem, então tem essa notícia, condenação do CNJ, condenação não, arquivamento do processo no CNJ contra Samuel Evangelista. Hoje saiu uma publicação, mais uma, não é, do Acre, e eu estou de olho aqui para ver se eu não tenho, se não saiu ainda o Diário de Justiça lá do Acre, estou aqui. Então, houve uma publicação hoje, né, justamente de pessoas que queriam se habilitar no processo, litisconsortes, assistência simples, litisconsortes, ou seja, querem atuar no processo, todos denegados. Eu cansei de falar, gente. Não fica gastando dinheiro com isso agora. Tá sobrando? Manda para mim. Eu estou precisando, tanta gente precisando e gente gastando dinheiro com advogado para conseguir o impossível. Vocês não vão conseguir. Isso abandone essa ideia. Nenhum advogado vai conseguir colocar você lá dentro do processo para agir naquele processo. E digo mais, depois você será preterido, tá certo? Nessa ação, se caso, preterido que eu quero dizer, vai para o fim da fila só. Se caso, vamos supor que o Ministério, apesar que se o Ministério Público concordar com o pedido da empresa de devolução, né, e eles estão fazendo, olha, deve estar sendo um exercício, rapaz, para poder negar. Você não sabe, tá um esforço naquele lugar, meu irmão, para poder negar, que você não tem ideia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando. E não vai me causar surpresa se for negado de novo a devolução do seu dinheiro, divulgador. Entendeu? Não vou me espantar. E vou rezar e peço que todos orem junto comigo. Que o Carlos Castilho queime a língua. Tomara. Vai ser ótimo. Não vou achar ruim, não. É que o cenário não é favorável. Mas, né, vamos aguardar aí qual vai ser o posicionamento. Então, foi negado a todas essas pessoas para entrar no processo. Não vão entrar. No Espírito Santo, também fucei tudo lá, olhei. Mais uma certidão, né, que acho que o desembargador pediu, né, William Couto Gonçalves. Então tá lá, a nossa recuperação judicial, até vi a data da entrada, foi no mês 9, fiquei espantado, olha isso.
Em setembro, gente, final, acho que 29 ou 28 de setembro, 26, alguma coisa assim. Foi depois do dia 20 de setembro. E não tem nada, nada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Parece que o processo está de tartaruga mesmo, não caminha. Entendeu? Essa é a realidade. Tá? Por que será que o desembargador não profere nenhuma decisão? Né? Porque deve estar difícil negar. Né? Deve estar difícil, mas... Porque a argumentação de primeiro grau, meu pai do céu. Eu me recordo que eu falei na outra TV, né, quando eu fazia parte na TV Telex, lá dos meus amigos lá, né, o Giovanni, a Roberta, enfim. Quando nós fazíamos, eu falei a respeito daquela decisão que foi, assim, absurda. Né? Então, em termos jurídicos, meus irmãos, não há nada, estamos aí no aguardo do posicionamento prometido pelo Ministério Público, que daria uma resposta hoje. Se deu, eu ainda não tive acesso a essa informação, já me perguntaram, então de pronto aqui eu já respondo, que eu não sei qual a resposta do Ministério Público em relação, ok? Em relação à proposta da empresa, não é, de devolver os valores dos divulgadores que não recuperaram os seus investimentos iniciais, que é o correto, porque quem obteve lucro ou empatou não tem que requerer nada nos termos do que quer o Ministério Público.